Então agora vamos para o último trabalho da nossa jornada, que é O Silêncio, Tudo Começa em Casa, a Maria do Carmo. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite da SPRJ na figura de Aparecida, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz contato no cinema, e a gente já se conhece, e aí a partir dali cresceu essa proposta, e depois foi, vamos dizer assim, confirmada pela Rosa Reis e pela Vera Bestimon. Queria agradecer muito o convite e falar que esse tema é um tema que me interessa muito, que me traz muita assim, inspiração como psicanalista, né? Essa possibilidade de lidar com as questões que eu vou apresentar para vocês. E me parece, pelo que eu vi, eu estive aqui ontem e hoje também assisti todas as propostas do curso de ontem e de hoje também, as palestras. Me parece que vamos ter aqui uma síntese do que foi abordado por todos os palestrantes. E no final eu vou passar um vídeo que também pode ser compreendido como uma síntese do que vivemos aqui hoje, tá bom? Então eu vou ler, tomara que dê certo, porque eu não sou muito fã da tecnologia, nem me sinto às vezes muito à vontade de manejá-la. Há quem diga que nunca esquecemos, há quem diga que está diluído, suprimido no tempo dos acontecimentos. Há quem diga que não pensa nesse período. O que aconteceu se perdeu. Há quem diga que estes primórdios não deixam marcas. E se deixam, a vida leva para fora da gente. Assim, há quem viva achando que o início da própria vida é uma experiência que desapareceu. Paulo, ajuda aqui. Na vastidão do tempo, né? Mas há quem diga um dia, em sua coluna semanal de um jornal carioca, recuperando o inaudível, esse longo texto. Vou ler, então, o longo texto que eu encontrei num articulista bem conhecido de vocês, depois a gente pode até conversar sobre isso, se é um homem ou se é uma mulher, que diz assim: curioso, ao nascermos, contam-se nossos dias a partir do zero, fazendo crer que a vida começa no instante em que somos lançados à luz. Nada mais falso. Em primeiro lugar, e sem entrar em considerações hipotéticas sobre vidas passadas, é uma baita injustiça eliminar da contagem os 9 meses que separam a concepção do nascimento. Não estou aqui reclamando uma adição de 3/4 de ano ao cômputo dos dias, embora não fosse absurdo dentro da estrutura arbitrária das convenções civilizacionais. O que pretendo salientar é que, para além da questão cronológica, a intensa, a misteriosa, atribulada, instintiva e palpitante existência intrauterina é simbolicamente suprimida como se fosse uma experiência não vivida, ou, na melhor das hipóteses, como um esboço de vida. Pois digo,
sem meandros. Trata-se não somente de alguma vida, mas de toda uma vida. Vida encerrada numa redoma, vida de absoluta ilusão de proteção e estabilidade. Numa gestação clássica, as intempéries resolvem-se sempre no eterno retorno ao equilíbrio, movimento análogo à dinâmica pendular. A quebra dessa ilusão, nas sofitas proximidades e, enfim, no advento do parto, é um evento de extrema violência, uma imposição discricionária do caos sobre a ordem, do medo sobre a segurança, do frio sobre o conforto, do grito de terror sobre o silêncio, da desorientação sobre a concentração, da ruptura sobre o elo. Não haverá no decorrer da vida oficialmente declarada aflição maior do que essa, e a das conseguintes idas e voltas entre a seiva do seio materno e a selva de sua ausência. Todo sofrimento que vier e todo prazer depois será decorrente dessa quebra fundamental que redunda na obrigação de pertencer, interagir com o mundo do lado de fora. Toda frustração posterior será uma memória da frustração primeira. Todo prazer, toda contemplação de belezas, uma memória do útero, do seio, do bem-estar. Toda intuição de paz ou ímpeto de morte será um desejo de voltar ao elo. Todo medo de ousar ou de morrer, ao contrário, será um medo do incerto que a própria vida, mesmo bela na variedade do caos, representa, onde a única certeza, paradoxalmente, é a morte. E aí me pergunto, né? De onde vem esse conhecimento que, ao ser dito, desmente a lembrança perdida? De onde vem essa memória? Seria um sonho? Se assim for, ele se apresenta aqui em palavras, revelando que o silêncio desses momentos pode ser traduzido em processo de linguagem, desde que tenha havido, após o nascimento, a experiência de si como integradora das vivências essenciais. Diríamos então, não aprendi, mas sei, não falei, mas acolhi. Acolheram, transformando esse acontecimento em um sentido pessoal que carrego como patrimônio humano. Será que é isto que nos permite escrever sobre esse tema? Nessa perspectiva, garimpando vozes, muitas compreensões foram utilizadas por mim ao longo desse trabalho, com a vontade de contatar e apresentar inúmeras pessoas que se pronunciaram sobre os primórdios da condição humana. Diante disso, outras contribuições se sucedem. A escritora Josephine Hart inicia seu romance Perdas e Danos, dizendo: existe uma paisagem interna, uma geografia da alma, cujos contornos buscamos durante toda a nossa vida. Aqueles que têm sorte de encontrá-la correm tranquilos, como água sobre a pedra, acomodando-se aos seus contornos fluidos e se sentem em casa. Freud, em Inibição, Sintoma e Angústia, conjuga esses dizeres afirmando: da mesma maneira que a mãe originalmente satisfez todas as necessidades do feto através do aparelho do próprio corpo dela, assim agora, após o nascimento daquele, continua a fazê-lo, embora parcialmente por outros meios. Há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do ato do nascimento nos teria feito acreditar. O que acontece é que a situação biológica da criança como feto é substituída para ela por uma relação de objeto psíquico quanto à sua mãe. Mas não nos devemos esquecer que durante toda a sua vida intrauterina, a mãe era um objeto para o feto
e naquela ocasião não havia absolutamente objetos. Freud enuncia ao final do texto um paradoxo que vai se prolongar após o nascimento. A mãe era um objeto e naquela ocasião não havia absolutamente objetos. É exatamente esse paradoxo que o Winnicott vai desdobrar fibra por fibra. Uma pergunta feita por ele, por Winnicott, nos leva ao mais remoto da existência. Diz ele, pergunta ele, qual é o estado fundamental ao qual todo ser humano, não importa sua idade ou suas experiências pessoais, teria que voltar se desejasse começar tudo de novo? Winnicott responde dizendo que teríamos que voltar ao paradoxo. Para este autor, o início é marcado pelo paradoxo. São os opostos integrados que dão sentido aos extremos da existência. Diz ele, e eu aqui, parafraseando, coloco, é preciso estar muito bem acompanhada para poder estar só. O paradoxo primordial aponta para a necessidade de experimentar uma solidão essencial vivida em condições de dependência máxima. Tal solidão só é possível se houver desconhecimento sobre a existência do ambiente e do amor nele contido. São os cuidados recebidos nesse estado que constroem a noção de amor. Assim, através de uma privacidade fundante, a constituição de um núcleo íntimo e pessoal está se processando. Nesse momento, interno só significa pessoal. Ainda não existem relações de objeto porque não há um ser. Logo, ainda não existe interno e externo. Não se configura alguém diante de alguém. Então, cada pedaço dessa compreensão assume uma importância para a constituição desse ser. Eu vou pular um pouquinho, porque depois a gente discute a questão do Ferenc. Constatamos que as diferenças entre Ferenc e Winnicott, já abordarmos o momento do nascimento, seus desdobramentos. Para Ferenc, a questão diz respeito à manutenção pelos cuidadores da experiência de satisfação. Em Winnicott, o que está em jogo não é a experiência de satisfação, mas a continuidade do ser como um processo essencial para a garantia de que a vida que se inicia vale a pena ser vivida. Winnicott preocupa-se com as intrusões ambientais, porque daí decorre o risco de aniquilamento do ser, fato que inviabiliza a constituição do si mesmo, cerne de uma identidade humana. Mas aqui eles se encontram, tanto para Freud, como para Ferenc, como para Winnicott, destacam que a morada inicial precisa se prolongar e permanecer por algum tempo após a separação do nascimento. Isso se dará através do aconchego físico e emocional como ambiente acolhedor e restaurador da proteção e do amparo. O elo entre mãe e filho precisa dar conta da ruptura vivida com o nascimento. Precisa, sobretudo, assegurar que o silêncio empático não será rompido por um desencontro inicial. Deve ser necessário nascer para encontrar do lado de fora a prova de que foi possível separar para permanecer unido. Esse é um dos paradoxos fundamentais na clínica winnicottiana, né? É preciso separar para permanecer unido, junto, conhecer o vínculo dual para estabelecer a condição de estar vivo. Sobretudo, se considerarmos o nascimento como expressão do gesto espontâneo na busca de empreender o segundo tempo da existência ao lado de uma companhia que vai possibilitar ao indivíduo conhecer o amor dos começos. Segundo Balint, essa relação primária, libidinal, é passiva. A criança não ama, ela é amada. Um novo começo, diria Balint, surge a partir dessa vivência na relação analítica, tornando possível
a refundação de si mesmo. Entregar-se a esse amor primário ressoa como possibilidade de um dia amar e usufruir da vida. Antes, no primeiro tempo da existência, no ventre materno, foi possível conhecer o corpo materno e suas entranhas, seus órgãos em movimento, ritmo na intimidade do seu sangue. E no meio de suas vísceras desenrolou-se o fluxo material do viver físico. Todo esse invólucro denso e sensível que nos abrigou, essa anatomia viva e permeada por emoções e sentimentos, que são que incorporam a natureza humana. Isso aqui foi uma das conversas que eu tive com a Elisa Lucindo, uma poeta, que ela dizia que os filhos conhecem mais as mães do que as mães conhecem a si mesmos, porque eles conheceram exatamente essas entranhas nesse momento de um organismo vivo. Após nascer, choramos. Com isso, buscamos, além do oxigênio, um reencontro com a proteção e com a segurança, com a estabilidade, mas, sobretudo, com a substância íntima e vibrante chamada afeto. O abalo intenso da separação corpórea vai ser atenuado pela presença materna, agora acrescida de seus contornos corporais externos. Isso foi o que o Roberto Santoro falou. O seu cheiro, o som próximo da sua voz, a película da sua pele, respirando no compasso de sua respiração. Mas, primordialmente, recobrindo tudo isso, a sensação calorosa do gesto amoroso como prova de um encontro humanizador. O sentido da vida se dá nesses primórdios, pelo olhar, pelo olfato, pelo ouvir, pelo tato epidérmico, impregnando de intimidade o começo de uma história. Assim, nesse início, não é possível abrir mão dessa experiência. E se assim não acontecer, o psicanalista Nasio comunica: a dor de amar é uma lesão do laço íntimo com o outro, uma dissociação brutal daquilo que é chamado a viver junto. Borges, o escritor, em seu poema O Ameaçado, finaliza e constata: dói-me uma mulher por todo o corpo. Pensamos então que desfazer esse laço visceral, vínculo primordial, sem que novos laços se formem em uma estrutura de holding e continência, pode levar à supressão do que é em si essencial, continuar vivo para si mesmo antes de estar vivo para o outro e para o mundo. Constatamos que ao desfazer o laço íntimo, desfaz-se o silêncio como possibilidade de fecundar o si mesmo e centro de gravidade do ser, comprometendo o estabelecimento de uma identidade. O silêncio é uma conquista ofertada pelo encontro com o outro. E de que forma o outro faz essa oferta? Não se diferenciando precocemente, bruscamente, não revelando sua alteridade ao se apresentar como diferente, separado, outro. Não aliando-se ao mundo externo em sua cobrança de adaptação, constituindo-se como marca precoce de externalidade. Aqui, o negativo viabiliza a continuidade da experiência intrauterina mencionada por Freud, não rompe a superposição dos dois tempos acima destacados, desestabilizando abruptamente o encontro do bebê com o mundo exterior, expondo aos riscos da invasão objetal, expondo a um trabalho precoce de organizar, transformar ou consertar o mundo exterior ou adaptando-se, reagindo às circunstâncias. É a presença de ruídos que vai permear esses momentos. Intrusões, interrupções, descontinuidades podem levar a dissociações precoces. Daí resultando um ser cindido que diante de um espelho não se reconhece. Assim sendo, não correrá o risco que vale a pena correr.
experimentar-se como construção artesanal. Em seu livro sobre a dor de amar, Nasio descreve essa perturbação como dor. Dor como a marca da perda da intimidade inicial. Nesse contexto, desaparece o silêncio. Aquele silêncio que provém da identificação primária e, assim, é num diálogo sem vozes diferenciadas que a identificação se constitui em linguagem do silêncio. Se assim acontecer, positiva-se a igualdade ofertada por um adulto que, ao se identificar, favorece a vida em quietude expansiva, permitindo ao bebê experimentar a dependência e a vulnerabilidade sem perceber seu desamparo diante do outro. A percepção e a preocupação pertencem ao cuidador. Fazem parte do que o diferencia da condição de dependência. Nesse sentido, a diferença instala o ato de cuidar, favorecendo a conquista da confiança no outro. Confiar produz silêncio. Dessa forma, mãe e filho podem conviver no mesmo ritmo, no mesmo compasso. Uma rotina se estabelece, configurando uma dança de pequenos acontecimentos que, ao longo do tempo, assumem uma dimensão surpreendente. Aqui reside um encontro propiciador de silêncio e presença, tornando possível para o bebê estabelecer um centro em si mesmo e daí constituir um sentido como orientador da vida. Essa é a base para que todos os outros significados pessoais possam surgir ao longo da existência. O Winnicott, em um pequeno trecho, traduz essa experiência do bebê dando-lhe voz. Diz o bebê: o importante é que o que eu sou não significa nada, a não ser que eu seja inicialmente juntamente com outro ser humano que ainda não se diferenciou. Aqui eu vou dar uma outra puladinha e depois a gente pode discutir essa fala do Henrique, que vai falar sobre a questão do ritmo, que foi muito bem colocada pelo Santoro, sobre esse ritmo é do bebê, mas quem organiza a mãe. E o Henrique, nesse trecho, ele vai falar o que é que faz de alguém tão, vamos dizer, uma exceção, como a gente tem em situações de vida e de experiência no mundo, pessoas que têm algo de muito especial. E o Henrique vai situar isso nessa sintonia rítmica tão, vamos dizer assim, digamos assim, refinada entre a mãe e o bebê. Depois a gente pode falar disso. Aqui penso que adentramos essa terra silenciosamente prometida ao constatar que a qualidade da identificação materna introduz a quietude e seu desdobramento em repouso e relaxamento originário. É daí que se estabelece a vivência do não estar vivo, um estado cheio de paz que envolve uma área de não comunicação, na qual é possível encontrar o outro no silêncio. Configura-se o alicerce que sustenta a solidão originária como momento e lugar subjetivo. Do ponto de vista do bebê, a mãe aí está como ambiência, que sustenta no tempo da duração de si mesmo, possibilitando que a dependência seja vivida de forma absoluta, isto é, não percebida. O paradoxo aqui já nomeado e apresentado legitima esse acontecimento. A solidão, fundante do si mesmo, só é possível de ser alcançada na presença do outro. Afirma-se um encontro entre o primordial e o facilitador. Esse é a grande sacada do Winnicott, é essa possibilidade, né, de existir esse núcleo rítmico e esse encontro entre o primordial e o facilitador. Ou seja, através da identificação primária, empreende-se a trajetória focalizada por Winnicott, do outro ao eu. Aqui tem uma inversão, e aí posso discutir bastante com o Luiz Antônio, não é do eu ao outro, mas é do outro. Essa inversão, ela vai trazer uma outra matriz clínica e, portanto, uma outra concepção do manejo clínico. Para o Winnicott, a trajetória é do outro ao eu. Nesse percurso, o que vigora
é a apercepção criativa. Isso foi muito falado ontem pela Vera. Um estado de abertura apto a conceber inúmeras formas que vão emergir do núcleo genuíno do céu. No meio dessa experiência, configura-se um estado de amorfia que capacita o bebê a produzir formas dentro das quais ele está vivo e criador. E eu posso afirmar, ele é real, embora esteja vivendo uma experiência subjetiva. Esse também é um outro paradoxo do Winnicott. É a partir da sua experiência subjetiva que ele se sente como real. Portanto, algo de essencial, pleno de potencialidade, se faz realidade no processo de constituição da subjetividade. Estamos no início da obra. A continuidade do ser é espelhada, torna-se viável para o bebê conceber, inventar o mundo que já existe. Nesse momento, a perceber define-se como silêncio do ambiente. Uma atmosfera sem superfície inunda o entorno do encontro humano. Isto porque o núcleo do self está ameaçado pelas exigências ambientais e a dependência é constitutiva do existir. Gilberto Safra escreve com clareza sobre tudo isso. Diz ele: aquele que acompanha a pessoa nesse estado, possibilitando o acontecimento da situação de dependência, também está num estado vazio de si. Vive também um estado de solidão, para possibilitar que o indivíduo acompanhado venha a ser. A devoção materna possibilita o aparecimento do outro como ser e implica um esvaziamento de si. Por isso é oferta. Fenomenologicamente falando, a mãe nessa situação não está aí como objeto. Ela está com o objeto no olhar do observador, mas na verdade ela aí está como silêncio. Surgem diferenças entre Freud e o Winnicott. Surgem diferenças entre Freud e o Winnicott. Em Freud, o ponto de vista é do observador. Em Winnicott, o ponto de vista é do bebê. Voltemos a Borges e a seu poema que diz o seguinte: estar contigo ou não estar contigo era a medida do meu tempo. É dentro dessa temporalidade que o presente se torna vivo e real, construindo um lugar para ser e estar em casa, o cerne íntimo da subjetividade humana. Ser e estar em casa sinaliza autoidentificação de uma presença dentro de si em silêncio, oferecendo ao sujeito um gosto à vida. Aos poucos, de forma gradual e silenciosa, há um desdobramento no tempo, ir sendo com a mãe. Nesse processo, o presente se dilata, ir e vai incorporando o futuro, e assim já é possível conceber um devir. Nesse ponto, o texto de Winnicott sobre a comunicação e a não comunicação nos esclarece. Sugiro que normalmente, diz Winnicott, há um núcleo da personalidade que corresponde ao eu verdadeiro da personalidade arcaica. Sugiro que esse núcleo nunca se comunica com os objetos percebidos e que a pessoa percebe que não deve se comunicar com ou ser influenciado pela realidade externa. Isso aqui é muito importante para o manejo clínico. Embora as pessoas normais se comuniquem e apreciem se comunicar, o outro fato é igualmente verdadeiro. Cada indivíduo é isolado, permanentemente desconhecido na realidade, nunca encontrado. No centro de cada pessoa há um elemento não comunicável, isto é sagrado e merece ser preservado. O reconhecimento desse núcleo é significativo quando se trata de pensar o silêncio dos primórdios. Isto porque a existência desse núcleo, destacado por Winnicott, é merecedor de preservação e nos coloca em contato com o lugar que abriga o sentido pessoal de cada indivíduo. Trata-se de percorrer aquela geografia da alma da qual nos fala Joséphine.
E ele vai dizer, que eu acho que é muito importante, que isso é muito difícil para o analista suportar esse silêncio de estar vivo dentro de si e não precisar efetivamente comunicar isto ao paciente. E ele diz que as experimentações humanas derivadas desse núcleo podem ser consideradas representações que buscam a comunicação entre os homens através de outras formas, por exemplo, de expressões artísticas, do pensamento científico, na tentativa de intervir no mundo, na esperança de melhorar. Paradoxalmente, é desse núcleo que se origina mais um paradoxo, é desse núcleo incomunicável, preservado e sagrado, que se origina toda a possibilidade de comunicação humana. Vale dizer, é a partir do que desconhecemos em nós que impulsionamos a comunicação com o outro, buscando um espelho vivo. Um outro elemento que eu acho importante é essa citação que eu vou, digamos, que é uma tranquilidade você estar escondido, mas é justamente porque não é um fechamento para o mundo que esperamos ser encontrado, escondido na busca de ser encontrado, ou seja, encontrado naquilo que é original, autêntico, espontâneo no mundo íntimo que sempre esteve lá em silêncio. E aí aquela música do Caetano que é tão bonita que diz: terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Pois aconteceu de eu ser gente. Gente é outra alegria, diferente das estrelas. Mas ele vai falar de riscos desse percurso, né? Um dos riscos que ele vai trazer é exatamente o que foi colocado em torno de uma excessiva gratificação materna, né? Quando há a possibilidade de uma sedução através de um excesso de devoção. Isso foi colocado ontem. Aqui o risco é o desvio por parte do ambiente do que é genuíno, espontâneo, natural no indivíduo, não legitimando os gestos eróticos, quer dizer, impedindo. Isso foi muito falado ontem e hoje pela manhã, impedindo os gestos tanto eróticos quanto agressivos exercidos sobre a materialidade do mundo. Aqui a inconsistência ambiental não sustentaria sentimentos que demandam uma resposta autêntica. As relações de amor e ódio, por exemplo. Vale a pena reproduzir o texto de Winnicott sobre esse tema. Ele diz: afirmo que o lactente se sente subornado, ele vai dizer subornado, violentado, e a gente pode acrescentar até corrupto, né? Corrompido por uma mamada satisfatória. E se pode verificar que a ansiedade de uma mãe que amamenta para se basear no medo, né, pode se basear no medo de que, se o lactente não estiver satisfeito, ela será atacada e destruída. Depois da mamada, o lactente satisfeito deixa de ser perigoso, portanto, deixa de exercer a sua criatividade, o seu erotismo, por poucas horas, perdendo sua catexia de objeto. Portanto, pode emergir o aplacamento do gesto agressivo como a evasão, escapismo e resistência, ou um sentimentalismo tóxico, outra coisa que a Vera trouxe outro mundo, aquela, vamos dizer assim, colocação da clínica de Winnicott, não é uma clínica sentimental. Aqui podemos correr o risco de um sentimentalismo tóxico na tentativa de manter a catexia do objeto. Eu vou, então, finalizar com um depoimento do Gilberto Safra, num livro em que há toda uma teoria sobre o silêncio, mas a partir de depoimento de vários profissionais. Eu destaquei o Gilberto Safra, que é vamos dizer assim, analista de São Paulo, que aborda muito essa questão também. Ele diz assim: em minha interioridade, há algo em mim mesmo que sempre está em silêncio. Eu sinto que vou em direção às pessoas e às coisas, mas na minha forma de ser, não consigo ficar muito tempo de colocar-me em direção ao mundo. É isso que estava descrevendo em relação às almas. Eu preciso me retirar para o silêncio frequentemente.
Isso é uma necessidade para mim, porque se eu não fizer isso em qualquer situação, eu me canso na alma. Eu preciso retornar ao silêncio, e é uma necessidade para mim. Isso eu acho que é uma conquista. Quando estou numa situação de reunião, ou de sala de aula, ou num grupo mais próximo, eu saio, entro no silêncio, retorno. Sem o silêncio, eu murcharia. Penso agora o silêncio, que o silêncio acontece como repouso, e se fez gesto, comunicação, crença no mundo da oferta e da aparição criativa. Portanto, mundo confiável, reservatório de presenças e, assim, de futuros possíveis entre os homens precários e esperançosos. Tal posição nos levaria a nos aproximar do outro de um modo a favorecer que ele aconteça na sua própria humanidade. Isso se dá no silêncio, mas repercute amplamente no processo civilizatório. É justamente a partir dessa compreensão que a aventura psicanalítica não se traduziria pela ambição de um ego autônomo, plenamente consciente, bem acabado ou conformado com a falta. O mito da cura se desfaz e se traduz, então, na conquista da capacidade de estar só, em presença e silêncio do outro, mas ao mesmo tempo disponível para acrescentar e ser acrescentado pelo mundo. Aqui o desafio não é resolver este paradoxo, lugar de integração dos opostos, que silenciam polaridades inconciliáveis para permitir o fluir da complexidade do viver. Eu agora vou, enfim, aí eu coloco para finalizar, enfim, manter o paradoxo fundador, dependência e criação, aparição e ocultamento, é validar o acontecimento humano em sua silenciosa singularidade, experiência essencial na constituição de uma comunidade ética.